Episódio 4. A autoridade das ideias. Por que confiar em respostas que não vêm de uma pessoa? Antes de concordar com qualquer ideia, existe uma pergunta que quase nunca é dita em voz alta, mas que sempre está ali, silenciosa, observando. Uma pergunta simples e perigosa. Por que eu deveria levar isso a sério? Quando alguém abre o livro dos Espíritos, essa pergunta aparece cedo ou tarde. Não importa se a pessoa é curiosa, cética, religiosa ou apenas inquieta. Porque o livro não fala de detalhes pequenos. Ele fala de Deus, da alma, do sentido da vida, do destino humano, e ideias grandes exigem algo maior do que fé automática. Durante séculos, respostas sobre esses temas vieram acompanhadas de uma condição clara. Acredite, porque alguém com autoridade está dizendo. Um profeta, um líder religioso, uma tradição antiga, uma instituição. Mas aqui, algo muda. O livro dos Espíritos não começa exigindo confiança. Ele começa quase desconfiando do próprio leitor. E isso é estranho. Allan Kardec não se coloca como alguém especial no sentido espiritual. Ele não diz que foi escolhido. Não diz que recebeu uma revelação única. Não pede que você acredite por respeito à sua pessoa. Na verdade, ele parece retirar a própria figura do centro da cena. Isso nos leva ao primeiro ponto essencial deste episódio. A autoridade, no livro dos Espíritos, não está no autor. E isso não é um detalhe. É uma escolha filosófica. Em vez de construir a autoridade, dizendo, confie em mim, o livro tenta dizer, observe como isso foi construído. E então, decida. Aqui, a autoridade não nasce da pessoa que escreve, mas do método que organiza as ideias. O livro afirma que suas respostas não vêm de uma única fonte espiritual, nem de um único médium, nem de um único contexto. A proposta é que respostas semelhantes surgiram de forma independente, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, sem contato entre si. A lógica é simples, mas poderosa. Quando muitas fontes chegam a ideias semelhantes, talvez não seja apenas imaginação individual. Isso prova algo, não necessariamente, mas levanta uma questão importante. Isso é uma tentativa de validação, ou apenas mais uma narrativa bem construída? O próprio livro parece saber que essa pergunta existe. Por isso, ele nunca pede que o leitor desligue o pensamento crítico. Muito pelo contrário. Em vários momentos, o texto afirma que qualquer resposta espiritual que contraria a lógica, o bom senso ou fatos observáveis deve ser questionada, mesmo que venha do mundo invisível. Pare, por um instante, um livro espiritual dizendo que você pode e deve discordar. Isso não é comum. Isso quebra um padrão histórico inteiro. Aqui, a razão não é tratada como inimiga da fé. Ela é tratada como filtro. Isso muda completamente o jogo, porque quando a razão entra como critério, a autoridade deixa de ser vertical. Ela não vem de cima para baixo, ela passa a ser horizontal. Quase um diálogo, mas esse diálogo tem um preço. Se ninguém manda você acreditar, se ninguém se coloca como dono da verdade, então a responsabilidade muda de lugar. Ela cai no colo do leitor, e isso é desconfortável, porque agora você não pode mais se esconder atrás da obediência. Você não pode mais dizer, eu acredito porque sempre me disseram que era assim. Você precisa dizer, isso faz sentido para mim ou isso não faz? O livro dos Espíritos parece apostar que a coerência é mais forte do que a imposição. Mas isso também torna tudo mais instável. Outro ponto importante é a ideia de universalidade. O livro sugere que uma verdade espiritual confiável não pode depender de uma única cultura, de uma única época ou de uma única voz. Ela precisa aparecer de forma recorrente, atravessando contextos diferentes. Essa ideia soa razoável, mas ela também provoca outra pergunta incômoda. Repetição gera verdade? Nem sempre. Milhares de pessoas podem acreditar em algo falso. E o livro não ignora isso completamente. Por isso, ele não se apresenta como infalível. Não se coloca como texto final, intocável ou definitivo. Ele afirma que o conhecimento espiritual acompanha o progresso humano
e que ideias precisam ser revistas à medida que a razão avança. Isso é quase uma heresia dentro da lógica dos livros sagrados tradicionais. Aqui não existe verdade congelada. Existe construção contínua, mas agora precisamos encarar o ponto mais delicado de todos. Por mais cuidadoso que seja o método, ele parte de um pressuposto fundamental: a existência de espíritos que se comunicam, e esse pressuposto não pode ser testado. Da mesma forma que um experimento científico clássico, o livro não tenta esconder isso. Ele não se disfarça de ciência no sentido estrito, ele também não quer ser apenas fé. Ele se posiciona em um território intermediário, desconfortável, instável, provocador, entre filosofia, observação e espiritualidade. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente se incomodar com ele. Porque o Livro dos Espíritos não oferece certezas fáceis. Ele oferece um convite ao pensamento, e isso cansa. É muito mais simples aceitar respostas prontas do que sustentar dúvidas bem formuladas. Aqui, a autoridade das ideias não vem com selo divino, nem com ameaça, nem com promessa imediata de salvação. Ela depende de algo mais frágil e mais exigente: a sua capacidade de refletir. Você não é chamado a ajoelhar, você é chamado a dialogar. E isso nos leva ao coração deste episódio. A verdadeira pergunta não é se o Livro dos Espíritos está certo ou errado. A pergunta é outra: como você decide que uma ideia merece sua confiança? Você confia porque alguém disse, porque muitos repetem, porque conforta ou porque sobrevive ao seu próprio questionamento? O livro parece apostar que ideias fortes não precisam ser protegidas do pensamento crítico. Elas atravessam o pensamento crítico e, se fizerem sentido, permanecem. No próximo episódio, essa lógica será levada ainda mais longe, quando o livro faz uma escolha ousada: começar tudo por Deus. Não como imposição religiosa, mas como hipótese racional dentro do sistema que ele constrói. E aí, o desconforto aumenta. Por enquanto, fica o convite silencioso deste episódio. Da próxima vez que você aceitar uma ideia profunda sobre a vida, pergunte-se não quem disse, mas por que você decidiu confiar. Porque no fim, a autoridade mais difícil de sustentar é a que exige que você pense por conta própria.